fizemos uma estudo secundária de flores, fizemos um estudo acerca do enriquecimento ambiental no pinguim do cabo, em cativeiro. Para começar, o que é isto de enriquecimento ambiental? Se calhar é preciso esclarecer um bocadinho antes de começar. Enriquecimento ambiental, mais fácil começar da primeira. Na natureza, os animais estão expostos a estímulos e estes estímulos vão influenciar os seus comportamentos. Em cativeiro não vamos ter esses estímulos, ou seja, os animais vão estar um bocado inibidos os seus instintos vão estar um bocado inibidos, um bocado mudados. E nós tentamos sempre recriar isto de modo a que eles possam ter a vida mais natural possível para possibilitar uma possível reabilitação, uma possível leva dos animais de volta à natureza. O nosso objeto de estudo, por assim dizer, foi o pinguim do cabo. Temos aqui sempre imagens tiradas no nosso grupo no Jardim Zoológico de Lisboa. São uma espécie gregária, ou seja, vivem em colónia, e tendo isto em conta, o nosso objetivo foi introduzir espelhos para ver como é que eles reagiriam vendo-se como um grupo maior. Os espelhos. Portanto, nós realizámos uma pequena observação antes de começarmos efetivamente a fazer o trabalho para registrar alguns dos comportamentos dos pinguins. Nesta observação nós observámos a instalação dos pinguins no Jardim Zoológico e decidimos dividi-la de uma forma imaginária em duas áreas, de modo que nós os pudéssemos dividir em dois grupos e observar mais detalhadamente o que estava a acontecer em cada área. Aqui nós temos uma representação esquemática dessa instalação dos pinguins do Jardim Zoológico. Além da zona que está aqui representada, haveria também uma zona interior, mas visto que os pinguins passavam mais tempo nesta zona e foi mesmo nesta zona que nós colocámos os espelhos e fizemos todas as observações, nós apenas nos focámos nesta. Aqui nós podemos observar nesta zona o que seria um pequeno lago, onde os pinguins poderiam refrescar. Todas as zonas assinaladas com números seriam tocas ninhos de pinguins. Esta zona aqui seria um acesso aos tratadores. As duas zonas assinaladas com o X foi o local onde nós colocámos os espelhos. Neste caso, este aqui seria uma ilha de espelhos, este uma parede de espelhos que de seguida alguns colegas vão apresentar. Nós decidimos designar esta área por área A e esta área B e dividimos para podermos observar melhor os comportamentos dos pinguins nesta área. O método nós utilizámos para observar os pinguins foi o método instantâneo de varrimento. Este método tinha este nome uma vez que nós, em vez de observarmos o grupo de pinguins durante um longo período de tempo continuamente, nós decidimos apenas observar os pinguins em determinados instantes. Neste caso nós decidimos que seria de 3 em 3 minutos. E nesses instantes nós registávamos tudo o que estava a acontecer na nossa área nesse preciso momento e não aquilo que acontecia ao longo do tempo. Apenas registávamos o que acontecia nesse momento e designávamos também por método de varrimento, uma vez que nós não focámos nenhum indivíduo em particular enquanto fazíamos as observações, apenas registávamos todos os comportamentos que os indivíduos apresentavam em que observávamos a nossa área no geral. Nós optámos por este método tendo em conta o grupo de pinguins que tínhamos, que era constituído por 14 pinguins, que é um número bastante superior ao nosso, de modo que seria difícil nós focarmos particularmente no número de pinguim. Para além de que este grupo era constituído por 10 pinguins adultos, 5 fêmeas e 5 machos, que seriam casais, e que eram todos bastante idênticos entre si, pelo que para nós era muito difícil distingui-los. Além disto, havia dois pinguins pequenos que também eram idênticos aos que já possuíam as penas adultos, que também eram relativamente idênticos aos pinguins adultos, e apenas dois pinguins, como esta aqui, por exemplo, que se podia distinguir dos outros por apresentar ainda as penas com que nasce, que são diferentes das penas que os pinguins vêm a apresentar em adultos. Estes são exatamente os espelhos que nós decidimos utilizar na apresentação. Aqui do lado esquerdo temos uma ilha de espelhos, e o que era a ilha de espelhos basicamente era um caixote de lixo retangular que era forrado em todo o seu redor com espelhos plásticos, de forma a que não se perdissem, portanto não magoassem os animais. E este aqui foi colocado exatamente ao pé das tocas. Porquê? Porque era um sítio onde os pinguins provavelmente se sentiam mais à vontade.
À direita temos aqui a ilha de espelhos, a parede de espelhos, peço desculpa, que era exatamente não mas dois dos caixotes idênticos à ilha de espelhos, mas forrado apenas de um lado, com 4 espelhos, e este objetivo era exatamente para que os pinguins tivessem uma visão mais ampla daquilo que se encontrava atrás deles e desta forma poderem ter uma maior noção daquilo que se passava em seu entorno. Aqui, nós, antes de procedermos exatamente com a análise e com a observação propriamente dita, começámos por fazer uma observação sem qualquer tipo de tempo nem nada específico, simplesmente para identificar alguns comportamentos comuns destes pinguins, sendo entre eles locomoção, ou seja, moverem-se de um lado para o outro, autoprémio, que basicamente é quando o pinguim está a ajeitar as penas, manutenção, sendo que manutenção poderia tanto ser necessidades fisiológicas ou então coisas como bocejar, que demonstraria aborrecimento, sendo que as necessidades fisiológicas foram depois transferidas para o último elemento. E não foi observado, porque nessa altura ainda não vimos os espelhos, mas decidimos que a interação com o espelho também seria um comportamento necessário, que acabámos até por dividir em interações com o espelho de forma individual e de forma em grupo. No final temos outros, não especificados, onde se encontravam todos os comportamentos que não fariam parte ou que não eram necessários durante este estudo. Temos aqui autoprémio, neste pinguim aqui no meio, que podem tentar ajeitar as penas. Temos aqui uma interação em grupo com o espelho, em que, olhando à imagem de forma mais direta, parece que já estão aqui 4 pinguins e não 2, que é exatamente esse o objetivo do estudo. E, por fim, temos aqui uma interação com o espelho de forma individual. Ok, de modo a interpretar os resultados, foram criados vários gráficos. Este é um deles, que apresenta o número de indivíduos por área. É de notar que o gráfico está dividido em dois, através desta linha encarnada aqui. Em dois, o período da manhã, o período de observações da manhã e o período de observações da tarde. Sendo que o da manhã à esquerda e o da tarde à direita. A linha azul apresenta o número de pinguins na área A e a linha laranja o número de pinguins na área B. Olhando para o gráfico, é possível notar que de manhã houve uma maior concentração de número de pinguins na área A e um menor número de pinguins na área B. O passar do dia e do início da tarde, estes valores foram exatamente invertidos e o número de pinguins na área A desceu bastante, significativamente, e o número de pinguins da área A subiu também consideravelmente. Uma razão que pode explicar esta variação de resultados é que, ao início da manhã, quando foram introduzidos os espelhos, os pinguins mantiveram-se na área A, que é esta exatamente aqui, que é uma área de mais conforto para eles, porque é a área onde se encontra o maior número de vinhos, e então os espelhos serem objetos estranhos a eles decidiram manter-se nessa zona, de modo a sentirem-se mais protegidos e em grupo. Com o passar do dia, os pinguins foram tendo mais habituação aos espelhos, talvez por isso tenham andado a explorar bastante a área A, em vez da área A, tenham passado para a área B, de modo a poderem explorar o outro espelho que estava lá. Também foi obtido outro gráfico, mostra os comportamentos mais frequentes por área, foi dividido em dois, o período da manhã e o período da tarde. De novo, o azul representa a área A e B representa a área laranja. A laranja representa a área B. Ok, observando o gráfico, podemos notar que o comportamento de locomoção não houve uma grande diferença de uma área para a outra, isto de manhã. Comportamentos autoprénios houve uma maior diferença, não muito significativa, mas houve, entre várias. Manutenção não houve uma grande diferença. E comportamentos não especificados, já houve uma diferença significativa de uma área para a outra. No período da tarde, é possível ver que há uma maior diferença nos registros de autoprémio, não há qualquer registro de manutenção na área A, e em relação a comportamentos não identificados, podemos ver que não há qualquer diferença, assim, não há diferença nenhuma. Agora vou passar a palavra à minha colega que vai interpretar a interação com os espelhos. Portanto, uma das coisas que eles
Tem um minuto. Uma coisa que nós podemos estudar também era sendo uma espécie gregária, se os pinguins interagiam com o elemento novo na instalação de forma individual ou em grupo. Tal como podemos estudar nestes gráficos, que o primeiro representa a parte da manhã e o segundo a parte da tarde. Peço desculpa, ainda não passei o slide. Okay. No primeiro gráfico podemos verificar que houve uma maior interação com o espelho na área A, tal como já foi dito, talvez por ser a zona onde estavam mais confortáveis, sendo a área dos ninhos, e que nem sequer chegou a haver nenhuma interação individual na área B. Portanto, houve 2 interações na área A, de forma individual, 7 na área A em grupo e 3 na área B também em grupo. Já na parte da tarde, o número de interações diminuíram, isto pensamos que devido ao sentimento de habituação aos elementos novos, e aumentaram também o número de interações na área B, sendo que não houve nenhuma na área A. Na área houve um aumento de interações individuais e o número de interações em grupo manteve-se. Assim conseguimos então concluir que realmente a interação era maior em grupo, verificando as nossas expectativas. Para concluir, os pinguins ao início estranharam a inserção do espelho, interagiram com eles, porém, como em estudos feitos com outras espécies, eles rapidamente perderam o interesse nos espelhos. Os pinguins mais juvenis também são de facto os mais curiosos e, de acordo com a hipótese formulada inicialmente, eles, sendo uma espécie gregária, interagiram mais a grupo, como a minha colega acabou de dizer, e como proposta para estudos futuros, esta experiência deveria ser feita durante mais tempo e podia-se adicionar outras variáveis, tal como, por exemplo, colocar os espelhos em outros sítios e de vez em quando retirá-los para eles não ganharem habituação aos espelhos. Sim, em tempo recorde, agradecer. Geralmente, agradecer pessoalmente aqui ao Kiko do Mar que nos deu esta hipótese de vir estudar uma coisa nova e de aprender e ganhar uma experiência incrível. Mais especificamente ao Diogo Giraldes, ao Bernardo Mata e à Fernanda Silva. Agradecer também do Jardim Zoológico ao Tiago Cadilho e à Sónia Matias, que foram assim a nossa espécie de mentores, que nos guiaram através deste estudo gigante. E também da nossa escola, da Escola Secundária Miraflores, às nossas professoras, a Susana Tavares e a professora Ana Salles. Muitos parabéns. Vamos agora prosseguir para as perguntas do painel. Mais uma vez, parabéns à iniciativa, antes de mais. Parabéns a vocês em particular, como nós estamos pessoalmente, mas vocês perceberam que às vezes aquilo que se desenha no nosso ponto de vista de ciência é assim, a vida real, a vida selvagem, ainda mais. E vocês estão de parabéns porque conseguiram, em 2 dias, superar uma grande frustração e fazer um projeto, tornar um projeto muito aliciante. Isso marcou-me pessoalmente, gostei muito, achei que vocês fizeram uma adesão pessoal e acho que é importante dizer um parabéns aqui à frente de tudo, bem, porque vocês esmeraram-se nesse aspecto. A minha questão é mais referente. Vocês tiveram muito pouco tempo do grupo e perceberam isso mesmo, mas ainda assim, e com todo o estudo de biografia que fizeram, a questão que vos coloco é se hoje precisasse, pensem num item de enriquecimento ambiental, o vosso projeto de Diogo, por exemplo, item, não vos deixo espaço para pensar em nenhum. Agora que já conhecem o grupo e com o estudo que fizeram, que esqueçam os espelhos e assim, em 1 minuto, se conseguirem, o que é que vocês introduziriam de introdução àquele grupo?
de ajustar e de estar a arranjar novos temas, que ia demorar bastante mais tempo para o trabalho. A ideia de, se calhar, trazer outros animais para o mesmo meio, que seja relações de simbiose. Predação não dava muito jeito, não é? Mas depois ter animais que ou tenham uma relação de simbiose ou uma coisa que não prejudique nenhum deles, teria piada a estudar e ver como é que reagiriam com isso. Boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez e fazer aqui pegar aqui na equação e dizer que acho que este projeto é fantástico. Eu tive a oportunidade de ser observador só deste momento do ano passado e este ano para mim é um gosto e um prazer poder estar aqui. Foi um prazer ainda maior poder receber estes excelentes alunos, tanto estes alunos que vêm a seguir, todos eles foram excelentes, todos eles foram participativos e todos eles conseguiram absorver muito bem a paixão que é trabalhar no Jardim Zoológico, tanto a minha como a da Sónia, como todas as pessoas que lá trabalham. Em relação ao vosso grupo em específico, resta-me dar os parabéns pelo excelente trabalho. Quero fazer aqui uma referência que é importante, que é este grupo garantidamente enfrentou condições muito semelhantes às dos que foram para o mar, se não piores. Caiu uma carga de água enorme quando eles estavam a fazer observações. Lembro perfeitamente de estarmos na sala a secar as roupas deles, porque eles ficaram completamente encharcados, mas perante isto eles não se moveram e conseguiram fazer as observações. Eu acho que isto também é de elogiar e também deu para eles poderem ver o que é o trabalho que é. Em relação à minha pergunta, o que eu vos quero perguntar é se vocês amanhã, de manhã, às 9 da manhã, entrassem no Jardim Zoológico e estivessem ainda na dinâmica dos espelhos, o que é que vocês mudariam? Portanto, o que é que vocês acham que poderiam fazer amanhã? E visto, e como o Manel explicou, o enriquecimento ambiental é algo que tem que ser dinâmico, é algo que tem que estimular os animais a terem comportamentos naturais e que está diretamente relacionado ao bem-estar. Portanto, imaginem que vocês chegavam amanhã ao jardim, eu não vou pedir um item novo, ou seja, com aqueles mesmos espelhos, o que é que vocês mudariam, portanto, agora que já têm os resultados analisados, para tentar ainda explorar mais portanto, o vosso objeto de enriquecimento ambiental, que é o espelho? Estava a tentar não passar. Penso que se amanhã, às 9 da manhã, voltássemos a entrar naquele jardim zoológico, a primeira coisa que pensaríamos provavelmente seria modificar a área dos espelhos, exatamente porque nós, foi uma das conclusões do nosso estudo, foi que eles ganharam habitação ao local onde estava o espelho. Provavelmente até poderíamos fazer, isolar um dos espelhos numa das áreas, de forma a que tentássemos que eles procurassem o espelho e ver se realmente iam à procura e interagiam com o espelho de forma autónoma. Outra coisa que também poderia ter sido feita, seria provavelmente aumentar o tamanho da parede de espelhos, porque notou-se exatamente naquela fotografia que há pouco mostrámos, que pareciam exatamente 4 pinguins e não 2, e penso que quanto maior fosse o espelho, mais facilmente os pinguins iam ter a noção do tamanho exagerado que seria o grupo, caso esse espelho fosse muito grande. Muito bem, obrigado. Vão de encontro ao vosso objetivo, que seria, no fundo, depois adaptar as espécies
fundo, qual é a importância destes Eu penso sim que realmente tem essa importância, porque no Jardim Zoológico o principal objetivo deles, pelo que me pareceu, foi que realmente foi mais um objetivo de educação para a sociedade, conhecendo os animais, tendo mais respeito e mais conhecimento sobre estes. E assim, o objetivo é realmente manter os animais o mais naturais possível, lá está, não criando comportamentos estereotipados e que não sejam naturais. Sendo assim, estes estudos de enriquecimento ambiental são muito importantes para esta manutenção, porque os diversos parâmetros, tanto a níveis sociais, porque em outras instalações há realmente várias espécies misturadas, os diferentes objetos que põem para ser mais semelhante ao habitat natural deles, são todos importantes para a criação da ideia natural e realmente poder dar uma ideia realista à sociedade. Boa tarde, eu queria vos dar as palavras também. Gostei muito do vosso trabalho, apesar de trabalhar nessa área, já trabalhei no jardim zoológico, por isso também gostei muito de ver, especialmente sobre enriquecimento ambiental, que acho que é um tema realmente importantíssimo em que todos os jardins zoológicos cada vez mais trabalham. A minha pergunta era, vocês, eu sei que foram só 2 dias, vocês conseguiram, vocês estavam visíveis aos pinguins e conseguiram-se aperceber que isso também às vezes é uma questão, nos primeiros dias também há uma fase de adaptação do próprio pinguim aos observadores e os comportamentos poderão ser diferentes. Vocês sentiram algum comportamento? Eu até gostava de referir uma curiosidade acerca disto, que foi no segundo dia, quando estava a chover imenso, na altura em que nós voltámos do almoço, nunca tínhamos visto um pinguim na piscina, que é exatamente esta área aqui, que estava cheio, porque tinha acabado de chover aqui bastante. E foi a única vez, que foi quando eles não tiveram ninguém a vigiá-los durante umas horinhas, foi a primeira vez que chegámos lá e que os vimos na piscina mais à vontade, a nadar até, mais do que um, bastante mais do que um. E foi uma curiosidade gira. E eles realmente notam a nossa presença e mudam os comportamentos. Isso é um aspecto interessante, quer dizer que provavelmente se vocês tivessem feito este trabalho durante um tempo mais alargado, iam observar